Então, retomando, hoje é dia 30 de março de 2023. Esse é nosso primeiro encontro do grupo de pesquisa Processo Penal, Estado Democrático de Direito. O pessoal está chegando, está entrando. Se quiserem abrir as câmeras aí, aparecer, ia ser muito bom. Bom, primeira coisa, dar as boas-vindas, então, para todas e todos e dizer o seguinte. Muita gente mandou e-mail, eu até não tinha divulgado e não divulguei esse grupo, não em grandes mídias, enfim, não coloquei no Instagram, etc., porque senão isso aqui ia ser um caos, entendeu? Mas mesmo assim ainda foi bem além da minha expectativa em relação ao número de pessoas. Eu recebi uma quantidade absurda de e-mails, os primeiros 20, 30 eu consegui responder, dizendo ok, vamos embora, mas muita gente eu não consegui responder porque realmente é impossível dar conta. A grande questão é que muitos não sabem que um grupo de pesquisa, de estudos, enfim, não é aula. Eu não vou dar aula. Então, muita gente acaba frustrando a expectativa e, às vezes, começam os encontros com um monte de gente, depois, no final, vai minguando. Por quê? Porque muita gente acha que eu vou vir aqui, vou ficar dando palestra todos os dias, sabe? Não, não. Quem menos fala aqui sou eu. Na verdade, a proposta do grupo, ela varia conforme o semestre, conforme meu humor e meu tempo, que é inexistente, né? Então, assim, o que eu faço? Teve anos passados, eu separava temas, quando o grupo era menor, e aí eu dividia, então, os temas, textos, e o que a gente fazia? Cada um, na outra semana, vinha e apresentava, então, um relato sobre aquele tema que leu, sobre aquele artigo, aquele capítulo, em 20, 30 minutos, e depois a gente ia fazendo uma conversa informal, debatendo aquelas questões. Pode ser assim, que é um formato que eu já fiz no passado, que todo mundo faz, inclusive, ou pode ser um pouquinho diferente. Esse ano, por enquanto, nós temos mais 3 encontros até o final do semestre, depois eu remarco, eu optei por fazer diferente. Como muita gente me convida, e quando eu posso eu vou, eu achei uma forma interessante você trazer para dentro do grupo convidados. Para quê? Para trabalhar temas de processo penal contemporâneo, de forma que possam fazer uma breve exposição sobre o tema, indicar leituras, enfim, recomendar, e a gente fazer um debate sobre isso. No outro encontro, eu trago mais um convidado, uma convidada, e assim a gente vai fazendo um ciclo de palestras e seminários e debates mais flexível. Ainda não defini o que eu vou fazer nas próximas semanas, mas esse primeiro encontro vai trabalhar, obviamente, nosso objeto é processo penal, e um detalhe, né? Por que o título é Processo Penal e Estado Democrático de Direito, a instrumentalidade constitucional como limitação do poder punitivo? Esse projeto, esse título e esse objeto de pesquisa existe há 23 anos, praticamente. Eu comecei esse grupo quando eu entrei na PUC em 99, 2000, 2001, não me lembro mais, e desde então são 20 anos com esse tema. Óbvio que ele é um tema aberto, é um tema guarda-chuva, que parte de uma premissa de que o processo penal é um instrumento de limitação do poder. Obviamente, vocês todas e todos sabem que o processo penal é um meio, um instrumento através do qual você vai exercer o poder de punir. E que o meu objeto, enquanto processo penal, é buscar formas de você limitar, controlar esse poder punitivo, até porque em democracia, todo poder reconhecidamente e sabidamente tende a ser autoritário. Então, a democracia é um sistema político-cultural que vai, acima de tudo, fortalecer o indivíduo nas relações que tem com o Estado e, ao mesmo tempo, limitar o poder do Estado através de regras claras do jogo. Isso não tem nada que ver, obviamente, com impunidade. Não tem absolutamente nada a ver nem com impunidade e também não somos aqui, até porque se fôssemos, o processo penal não existiria, adeptos de um abolicionismo penal. Se você se perfila numa linha de abolicionismo penal, que eu respeito, e diga-se de passagem, acho que é muito importante ler e conhecer os abolicionistas, quer dizer, passando lá de Luke Roosman até os mais contemporâneos, e dentro do Brasil você vai pegar desde Juarez Cirino, Juarez Tavares, que, em que pese serem excelentes penalistas, obviamente também são os maiores penalistas, eles são também reconhecidos e assumidamente abolicionistas.
e vão trabalhar nesse viés. Mas, enfim, eu ainda não trabalho com uma matriz abolicionista. Eu trabalho com uma matriz de que punir é necessário, punir é civilizatório, processo é limite, tem crimes que nós temos que punir numa sociedade como a nossa, e vamos trabalhar com limite a esse poder punitivo. E o processo é, talvez, a mais importante contenção em relação à banalização do direito penal. Quer dizer, nós banalizamos o direito penal. Direito penal hoje é uma tábua de salvação. Hoje não, né? Há décadas é uma tábua de salvação para tudo. Deixa eu só baixar um pouquinho meu ar aqui. Todo mundo sabe, todo mundo tem consciência, mas ao mesmo tempo ninguém faz nada para isso. Né? Nada. A gente cada vez tem mais direito penal, mais discurso punitivista. E o que sobra? Nós do processo para dizer, oi, somos limite. Então o processo é uma instrumentalidade constitucional, uma instrumentalidade garantista, como eu chamei no passado, porque ele é um caminho, um instrumento através do qual você vai exercer o poder de punir pelo direito penal. Então é aqui que a gente vai limitar. Nós vamos trabalhar o processo como limite de poder. É o processo dizendo, ei, direito penal, não dá para você trabalhar assim porque não tem justa causa, porque isso aqui viola a regra do jogo, porque nós não podemos ser consequencialistas, enfim. Essa é a perspectiva. Inclusive, um detalhe, dei uma olhada hoje, eu ainda não tive tempo de colocar em Instagram, enfim, mas dei uma olhada no Conjur de hoje, não está mais na capa do Conjur, da Conjur, né? Sempre troco, mas saiu um artigo que eu acho que foi ontem, deixa eu ver a data aqui, hoje é dia 30, foi ontem. Ontem foi publicado um artigo pelo Fernando Teixeira que se chama assim, ó, Lava Jato Revisitada. Interesses dos Estados Unidos influenciam a anticorrupção, dizem pesquisas. Cara, leiam esse artigo. É um artigo muito bem escrito, muito interessante. Por quê? Porque ele vai mostrar claramente algo que todos nós trabalhamos por um viés crítico, falamos, e as pessoas simplificam achando que é apenas um discurso conspiratório, teoria da conspiração. Eu vou explicar qual é a matriz do artigo. O artigo vai mostrar algo óbvio. Em 2014, quando começa a Lava Jato, e muito antes de 2014, e muito antes, eu inclusive postei nos meus grupos ali, por que a certa altura o Brasil resolveu punir o exaurimento de um crime, que é a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é exatamente você ocultar os ganhos de um crime. Se você parar para pensar, eu estou falando demais até para a gente começar aqui, depois eu passar a palavra. Mas assim, ó, desde que o mundo é mundo, que se inventou a moeda circulante, pensa comigo, quem furtou uma garrafa, vendeu essa garrafa, pegou o dinheiro e fez o quê? Gastou, usou, disfarçou o ganho do crime de alguma maneira. Óbvio. Isso sempre foi visto pelo direito penal como um exaurimento. Você vende drogas, pega o dinheiro do tráfico, faz o quê? Gasta. Fazendo como? Comprando bens, produtos e serviços. Você compra imóveis e coloca o nome de terceiros para não ficar exposto. Isso é um exaurimento do crime de tráfico, do crime de corrupção, do crime de roubo. O cara assalta o banco, pega o dinheiro do banco e faz o quê? Gasta, porra. É óbvio. Isso sempre foi, obviamente, um exaurimento do crime. Bom, a certa altura, lei da lavagem de dinheiro, vamos pegar lá no começo da coisa, vem para punir esse ato posterior. Todo mundo, a lavagem. O Brasil começa com um sistema fechado, um rol fechado de crimes antecedentes, depois faz mais uma reforma e abre, e hoje qualquer crime pode ser antecedente da lavagem. Sim, só que pouca gente se deu trabalho de estudar a partir dessa pergunta. Por quê? Por que punir? A serviço de quem? De quem está a lei da lavagem? Cara, aí você vai ver quem é o GAFI, quais são os atos de controle da política norte-americana, e não é uma questão de discurso, de, sabe, teoria da conspiração. Aparece um pouquinho. Os Estados Unidos, através de uma política de controle de capital deles, por interesses mercadológicos, economicistas deles, por uma política antidroga deles, que massacra países sul-americanos como nós, que gera um superencarceramento de países latino-americanos como nós, por conta de uma política fracassada deles, por conta de um combate ao terrorismo, que é um problema deles, os caras vão lá e impõem uma política de controle de capitais em economias frágeis como Latinoamérica. Depois vão para cima da Suíça, o famoso caso,
e impõe um controle. Parênteses, né? Faz todo o controle e determina que a Suíça quebre o sigilo dos depósitos e abra o sigilo bancário e mostre todo o sigilo. Para quê? Para criar depois Delaware, para criar depois, esqueci o outro nome da cidade, é Carolina Carolina do Sul, é Carolina do Norte, agora me esqueci, mas é Delaware, paraíso fiscal, uma pequena Suíça americana dentro dos Estados Unidos, para agora sim dar conta do interesse deles. Então, aí tu vai ver, esse artigo é muito interessante, que ele vai mostrar a serviço de quem está além da lavagem e, por exemplo, a Lava Jato. A Lava Jato, óbvio que combater a corrupção é necessário, óbvio que a corrupção é um crime grave, óbvio que isso tem que ser punido, óbvio. Mas só que aí, se você for estudar a fundo, você vai ver o que se fez ali através dos acordos, aonde o Brasil e o Ministério Público Federal fizeram acordo com os Estados Unidos para aplicar multas bilionárias em quem no Brasil, na Petrobras, para depois voltar para o famoso instituto que o Deltan queria montar, que foi brecado, né? Mas era um projeto bem interessante. A serviço do quem estava aquilo ali, por que tinha que se controlar? Pune o corruptor e pune o corrupto. Mas você não precisava quebrar todas as grandes empreiteiras brasileiras. Então, esse artigo é muito interessante, porque vai mostrar uma pesquisa muito séria, mostrando interesse norte-americano em controle, não só de Petrobras, para dar uma cortada nas asas, mas por que tinha que cortar as asas da Queiroz, da OAS, da Odebrecht, sabe? Então, por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem que vocês não podem ser ingênuos. Não sejam ingênuos, caralho. Sempre desconfiem, estudem, perguntem. Isso é bom para quem, cara pálida? Por quê? Por que nós vamos dizimar uma massa de pobres no Brasil a partir de uma política de drogas que é fracassada? A quem interessa isso, sabe? A quem interessa? Ok, vamos controlar o dinheiro do crime, certo, mas dentro do nosso marco regulatório e dos nossos interesses. Não porque o GAFI está mandando, não por isso. Eu nunca me esqueço, e fiquem atentos, convido vocês a isso, né? As várias atividades que a gente tem no programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC, que são divulgados, palestras, congressos, etc., que muitos são transmitidos online. E é uma oportunidade importante vocês ouvirem gente extremamente qualificada. Eu me lembro, em 2014, 2016, por ali, o professor português Rui Cunha Martins, dando uma palestra e dizendo: olha, a Lava Jato é algo muito sério, todo movimento é importante, mas não sejam ingênuos. Eu, professor português, pensador de um outro lugar, desde a Europa, estou vendo e estou me dando conta, como o mundo todo está vendo, o que vocês não estão vendo. Que o grande mote, o grande motivo dessa cruzada contra a corrupção não é um referencial ético, não é um referencial de moralidade pública, não é isso. Essa cruzada contra a corrupção vem porque as grandes empresas norte-americanas, as grandes empresas europeias estão reclamando do nível de corrupção brasileiro, que está gerando também uma concorrência desleal. O interesse desse controle é um interesse mercantilista de mercado. Não tem nenhum paradigma ético. A ideia aqui é reduzir para um patamar onde a corrupção brasileira fique mais barata, porque ela não vai acabar, como não acabou na Itália, que a Mãos Limpas não acabou com a corrupção. Pelo contrário, hoje a Itália é ainda mais corrupta e é mais caro o sistema de corrupção deles. Então, se liguem para não cometer o mesmo erro. Porra, a gente cometeu o mesmo erro. Não só porque depois que a Lava Jato vai e mostra o seu grande projeto político, vai estudar quem foi Antônio de Pietro, o que aconteceu na Itália, para você ver o projeto político, o cara candidato ao Senado, o senador, para você ver a nossa cruzada brasileira tupiniquim aqui, com gente virando deputado, senador, sabe? Um negócio repetindo o mesmo passo, velho, sabe? Mas, enfim, nessa perspectiva crítica, nessa perspectiva interdisciplinar, nessa perspectiva contemporânea, é que eu faço a minha pesquisa de processo penal, de provas do processo penal, das reformas processuais penais brasileiras, porque tem um detalhe, as reformas processuais penais latino-americanas são todas fora a brasileira, que não avançou, por um lado até bom que não tenha avançado, mas se você for ver
Quem é que bancou, financiou, estimulou, controlou indiretamente, porque o almoço nunca é de graça, a reforma uruguaia, chilena, eu tive no México agora, no México, eu tive no Paraguai anos atrás, foram as grandes agências de fomento norte-americana, e é por isso que o plea bargain, por exemplo, entrou tão forte no Uruguai, no Chile, no Paraguai, no México, no Equador, esqueci o nome agora, Colômbia, que é um sistema bem interessante de ser estudado, mas fortemente influenciado por a política norte-americana de negociação. E aí, dentro desse imenso caldo cultural, histórico, são relações de poder que se estabelecem, que a gente tem que compreender. E aí, é claro, paralelo a tudo isso, nós temos uma sociedade hiperacelerada, uma sociedade de teleação e telesensação, é o caso aqui. Nós somos aqui 20 pessoas, online, cada um num lugar diferente. Não me interessa onde é que vocês estão, me interessa que nós estejamos todos numa mesma temporalidade. Isso é fruto do quê? De uma virtualidade, de uma hiperaceleração. E essa hiperaceleração nos leva para esse mundo virtual. Novos crimes virtuais, uma vulnerabilidade 4.0 e, ao mesmo tempo, um direito probatório 4.0. Hoje, a prova que vai constituir o processo penal e que vai nos preocupar não é a prova testemunhal, cara. Isso aí vem séculos já falando sobre testemunha, memória, já sabemos. Não é a prova de reconhecimento pessoal, que é muito problemática, sabe? É muito problemática, mas é uma mediocrização bem pragmática e prática do Brasil. Não, hoje o que está nos incomodando muito são as novas tecnologias que nos levam a novas formas de prova, a novos mecanismos de prova, novos meios de prova. Quer dizer, passa pelo celular, passa por esse ambiente virtual, passa por uma nova realidade. Nessa perspectiva toda, de novas tecnologias, novos meios de prova, você vai redesenhar o processo penal. É óbvio que o processo penal sofre um influxo direto de tudo isso, porque não adianta mais a gente continuar pensando o processo penal do século XIX e XX, se nós estamos em 2023, cara, e a coisa voa. E enquanto a gente está discutindo aqui bizarrices, sabe, a gente vê o mundo voar. Nessa linha, eu hoje tenho o prazer de trazer, convidar, para falar um pouco sobre a tese de doutorado dele, e é importante isso. Uma tese de doutorado, ela é fruto, sempre, se for, obviamente, né, um programa sério, e aqui é um programa sério, sabe, a PUC do Rio Grande do Sul e a nossa pós em Ciências Criminais é um programa super tradicional e seríssimo. Então, ali se produz, obviamente, conhecimento de qualidade, musculatura teórica. Fica aqui o meu convite. Leiam dissertações e teses de programas sérios. Tem muita tese boa que está perdida por aí. E a gente não lê. Ou porque não se dá visibilidade, ou a gente não lê porque são coisas pesadas, né? O negócio é pesado, é vertical, a gente está muito acostumado a navegar, a passar o dedinho. Quem navega está na superfície. Conhecimento é incompatível com navegação, porque conhecimento exige parar, ancorar e verticalizar. Então, está cada vez mais difícil a gente produzir conhecimento numa sociedade que navega. Que quando, porra, eu fico até impressionado, né? Tem gente que faz uma publicação no Instagram, que é uma merdinha desse tamanho, e diz: ah, vem textão. Textão. Caralho, meu. Textão, para mim, era o Pontes, com seus 60 volumes, né, no Tratado de Direito Privado. Aquilo era textão, que a gente não conseguia dar conta nunca, né? Matou ainda ia lá, catava. Textão é você pegar um livro, sabe, um tijolão lá. Hoje, tijolão tem 500 páginas. Na minha época, eram 10 volumes, né? Mas, enfim, a gente não conseguia. A gente reclamava que os alunos não liam 4 volumes. Depois reclamava que não lia um. Hoje a gente já reclama que o cara não senta para ler um livrinho de 300 páginas. Sabe que, para mim, 300 páginas é um livrinho. Claro, uma tese tem um problema. Às vezes a tese pode ter 250 páginas, mas você lê, você para, você relê, o negócio é pesado.
você tem que refletir. Então, fica, às vezes, difícil que isso entre no grande público. Mas a minha esperança é a resistência. Vocês são resistência, sabe? Então, vocês têm que resistir ao sumário, ao navegar e estudar. Vamos ler, vamos discutir. Nessa linha, eu trouxe hoje o Carlos Helder, que defendeu agora, em janeiro, uma tese de doutorado que ele vai nos apresentar. Porra, tema super contemporâneo, um direito probatório 4.0, sabe? O negócio está aí, novas tecnologias, novas formas de produzir prova, de discutir prova, de olhar para a prova, para a gente começar a nossa conversa. Helder, conta para nós um pouquinho, então, sobre a tua tese. E, assim, à vontade, pode levantar a mão e já perguntar, não tem rigor, não é uma fala que só ele fale. Fala, na hora, porra, eu quero saber isso aqui, pergunta. Levanta a mãozinha, aí vão perguntar. Tá bom? Fala então, Helder. Beleza, professor, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, porque, enfim, eu queria mesmo participar do grupo, me manter participando desse grupo, é um grupo para mim muito importante, porque acompanho já de longa data e está sempre escutando as considerações do professor, dos colegas que participam do grupo. Sei que tem muita gente que realmente vem de fora de Porto Alegre e vai para lá pessoalmente assistir o grupo de pesquisa, muita gente. E aqui também tem um grupo bastante grande aqui, então agradeço. Queria cumprimentar o Gabriel, que está aí também, gente boa, nosso colega do programa, e convidar quem não faz parte do programa a conhecer realmente, porque vale muito a pena, e as experiências são incríveis. Em relação à minha tese, claro, é uma tese recente, uma tese que tenta dialogar o processo penal com essas novas tecnologias, como disse o professor Auri, e especificamente porque hoje, não sei quem são advogados ou quem são promotores, aí, alunos ou estagiários, hoje a grande maioria das investigações que giram em torno da Polícia Federal, propriamente da Polícia Civil, do Ministério Público, as medidas cautelares probatórias, por exemplo, busca e apreensão e etc., ou extração de dados, sempre está pautada nessa lógica de provas digitais, de alcançar dados, e por vezes vocês vão ver, e na prática vocês, o professor Auri deve ter experiências, milhares de experiências nesse sentido, que por vezes a própria Polícia Federal vai fazer uma busca e apreensão, pega o celular do sujeito, e não quer mais saber de documento, não quer mais saber de absolutamente nada, o celular de estudo, o computador de estudo, um pendrive é mais importante do que uma pilha de papel, enfim, um HD. Então, são essas preocupações. E, claro, partindo desse pressuposto, a gente começa a perceber que tudo hoje que não é digital pode ser digitalizável, né? Você tem aí diversos livros que você consegue fazer a digitalização, você tem áudios que você consegue gravar, consegue exportar, tudo é digitalizável. E também não é só a tecnologia do celular que é a preocupação. A tecnologia do celular, do computador, é uma tecnologia atual, como outras tecnologias de um tempo atrás existiam que deixaram de existir. Essas tecnologias de hoje também passaram a deixar de existir, de modo que outras vão sendo incorporadas de outras formas, e trazendo outras possibilidades e comodidades para o sujeito. Por conta dessas comodidades, talvez é por isso que o sujeito ele se deixe utilizar e, portanto, ser dominado por essas tecnologias. Eu estou falando de smartwatch, smart glasses, e imaginemos que um tempo atrás a gente não poderia sequer digitalizar nada. Então, com novas tecnologias aparentes ou emergentes, a gente consegue digitalizar até mesmo o campo visual do sujeito. Estou falando de smart glasses que são ligados a nuvens, que são ligados à captação e reconhecimento facial de terceiros. Vocês podem fazer um Google aí em alguns projetos de algumas empresas sobre smart glass. Parece um pouco Black Mirror, mas isso já é realidade, tá? E esse é o mote da minha pesquisa.
prova penal digital, mas especificamente em relação ao processo penal e à prova, eu estava preocupado em saber se o direito à não autoincriminação ele poderia servir como garantia para essas questões, né? Já que alguns teóricos, como por exemplo o professor Stefano Rodotà, vai dizer que somos os nossos dados, esses dados fazem referência às pessoas, de modo que cada fragmento desse dado é responsável por representar um fragmento da própria personalidade do sujeito. Então, se eu tenho, por exemplo, uma nuvem do professor Auri, eu consigo entender quais são os gostos dele, quais são os costumes, quais são as rotas de trabalho, quais são os contatos, os terceiros que ele se relaciona. Enfim, o professor Alexandre Moraes da Rosa tem diversos textos sobre isso, o professor Alexandre também tem diversas palestras, muita gente tem discutido sobre essas novas tecnologias. Porém, a ideia da tese, e eu vou tentar ser muito breve aqui, porque eu queria mesmo era discutir com vocês, a ideia da tese é entender qual é a lógica do sistema punitivo, partindo de um pressuposto lógico e anterior ao processo, que é justamente a lógica da prevenção, né? Existe aí diversas teorias da prevenção a partir da pena, mas isso vai evoluindo de certa forma e passando não mais a pena, uma vez que se consegue perceber que a prevenção não é alcançada pela pena, vai se passando a uma lógica de tentar prevenir a partir do pensamento do sujeito, né? Dominar o pensamento do sujeito, não somente o comportamento a partir da pena, mas dominar o pensamento do sujeito. Isso vai, ou essa lógica prevencionista vai acabar incorporando, sim, legislações penais, como o professor Auri falou, e também, como não é possível fazer uma prevenção total, a gente começa a perceber alguns incrementos na própria percepção penal. De que eu estou falando? Antecipação de captação de informações, antecipação de captação de possíveis comportamentos. Parece mais um pouco do Minority Report, mas é bem da verdade. Se a gente começar a analisar hoje diversos documentários ou tecnologias que falam sobre pré-crime, é exatamente isso que acontece, né? Uma antecipação da coleta de informação. Isso, quando eu falo de antecipação a partir de coleta de informação, não falo mais de direito penal, não falo mais de execução penal, eu falo de persecução penal. O professor Klaus Oxin, inclusive, tem uma passagem muito interessante no texto dele, Culpabilidade e Prevenção, onde ele vai dizer justamente isso. Há efetivamente, ou melhor, somente haverá efetivamente uma prevenção total a partir do incremento da persecução penal. Isso é uma constatação, então, esse, de certa forma, é o meu primeiro capítulo da tese. Porém, tentando tensionar a partir dessas informações que são captadas. Por exemplo, se eu consigo alcançar todas essas informações que estou falando, que são informações caríssimas ao sujeito, né? Um fragmento da personalidade, ou melhor, uma análise da forma de vida do sujeito, eu consigo, a partir dessas informações, e a partir de algumas dificuldades em relação aos institutos processuais penais, eu consigo incorporar elas ou em investigações ou daqui a pouco propriamente em processos. Isso não vai, ou melhor, em processos ou procedimentos penais. Eu prefiro chamar de procedimentos penais porque aí vai a segunda tese que está dentro dessa minha discussão da tese total, que não é só o direito à não autoincriminação, mas quando eu falo de procedimento penal, eu falo que a partir da incorporação desses dados ou dessas informações que foram coletadas dentro de um processo judicial, eu não tenho mais um processo penal, eu vou ter tão somente um procedimento, partindo da lógica de que eu não consigo fazer o contraditório, né? Se existe uma diferença entre procedimento e processo, que é justamente um elemento de contraditório dentro desse devido processo penal, nesse procedimento não tem. Eu não tenho como dizer, eu não tenho como fazer reação àquela hipótese acusatória. Seria impossível, portanto, eu rebater em termos de contraditório um dado que está dentro do processo, porque o dado propriamente ele vai servir como um aparato para criar hipóteses acusatórias, né? Criar uma narrativa acusatória. E até o desdizer aquilo seria inócuo, porque eu já teria um corrompimento da própria cognição judicial, né? Imaginemos hoje você ter provas de autoria, ainda que indiretas, a partir da geolocalização do sujeito. Hoje todo mundo tem eu fui até reticente em comprar, mas todo mundo tem
um smartwatch aqui que tem a localização diária, você tem aí seus Apple CarPlay que você conecta no seu carro, ele dá rotas cotidianas, enfim, são essas as informações que vão para dentro do processo. Então, isso não é um processo propriamente, mas eu chamo de procedimento penal dataficado. E esse procedimento penal dataficado, pela ausência de contraditório e pela maximização dessas lógicas autoritárias do processo penal brasileiro, isso vai acabar sendo uma espécie, ou trazendo uma metaformização, digamos assim, desse processo autoritário, tá? Análise das formas de vida do sujeito, como a partir da lógica da captação dessas informações, vão para dentro do processo. Eu não tenho como desdizer aquilo, eu não tenho como reagir a partir do contraditório, né? Então, isso é uma constatação atual, na minha atuação como advogado em diversos processos que trazem justamente essas informações a partir de busca, apreensão e extração de dados, né? Então, qual é o meu problema? Meu problema é entender se o direito à não autoincriminação, de fato, a partir da lógica que os dados são fragmentos da personalidade do sujeito, ele serve de alguma garantia. E também trazer, respeitando essa ideia de garantia do direito à não incriminação, se isso se confirmasse na tese como se confirmou, tentar estabelecer a lógica do direito à não autoincriminação como uma condição de contraditor. A condição de contraditor é justamente essa, né? Fazer com que o sujeito ele possa influenciar na formação cognitiva do juízo. Esse é o lance, mais ou menos, que eu falo na tese no meu primeiro e no meu segundo capítulo. Eu preciso, então, dizer um pouco para vocês sobre o direito à não autoincriminação. O direito à não autoincriminação, de maneira muito clara aqui, na doutrina de modo geral, tenta-se fazer uma vinculação desse direito a diversas garantias processuais ou a diversos direitos fundamentais, né? Grande problema também no processo penal, quando eu faço essa associação desse direito à não autoincriminação com essas garantias fundamentais, direitos fundamentais propriamente, eu vou ter aí um reflexo que é justamente a aplicação de ponderação. E aí eu tenho a flexibilização de garantias e, mais ainda, eu também tenho a redução do âmbito de proteção desse direito fundamental. Então, você vai ter aí na doutrina, de maneira muito consolidada, e talvez por isso a necessidade de se repensar o direito à não autoincriminação, essa vinculação do direito à não autoincriminação com o direito da privacidade, com o direito da intimidade, com o direito da integridade física, com algumas garantias processuais que verdadeiramente são voltadas ao processo penal, como, por exemplo, o devido processo, a presunção de inocência, mas sempre nessa perspectiva de que seria possível restringir esse direito à não autoincriminação, de modo que seria, por vezes, enxergado esse direito como um princípio. Talvez esse seja o problema, porque quando eu coloco esse direito à não autoincriminação como um princípio, eu acabo podendo flexibilizá-lo, né? Isso é uma lógica que ocorre constantemente no direito processual penal, de modo que a gente não vai ter, de fato, essa condição de contraditor estabelecida. E quando eu falo de dados, eu falo a hipótese, ou melhor, eu descarto a hipótese de formação cognitiva do juízo, já que todas as informações, a partir principalmente dessas lógicas de maxis processos, o inchamento das investigações, todas essas informações vão para dentro do processo. Até porque o artigo 155 permite isso, né? É claro que o professor Auri tem muita discussão aí sobre afastamento do inquérito policial dos autos do processo, isso aí é óbvio que precisa acontecer, mas infelizmente ainda não. E por vezes, quando a gente repara nas reformas processuais, é que isso está longe de acontecer, em que pese seja uma medida extremamente útil para se ter um processo penal democrático. Isso é um ponto fundamental. Então, sempre é bom partir dessa lógica. É uma constatação. Essas informações desses maxi processos, esse inchamento de investigação vai para dentro do processo penal, isso vai influenciar na formação cognitiva do juízo. Ponto. Tá? Isso está à disposição do juiz. Por mais que se queira criar, por exemplo, o juiz de garantias para vedar essa possibilidade, e é efetivamente um instituto capaz de fazer isso, eu preciso também analisar outros institutos processuais, né? E aí eu preciso voltar na teoria da prova. Esse é o ponto fundamental, talvez a gente precise analisar a teoria da prova de maneira mais crítica, né?
em relação principalmente às naturezas jurídicas dos institutos que estão vinculados à teoria da prova, por exemplo, medidas cautelares, por exemplo, o que são medidas cautelares ou o que são métodos ocultos de investigação ou métodos de investigação. A gente tem essa discussão muito ampla e o professor Auri já diz isso a vida toda, vocês sabem disso, que é justamente essa separação entre atos de investigação e atos de prova. O que é um ato de investigação, o que é um ato de prova, o que deve significar para um e quais são os limites disso e quais são os limites daquilo. Bom, é a partir dessa lógica que a gente precisa entender que naturezas jurídicas, e muito do que o professor falou agora no início dele, casa com essa minha fala, que naturezas jurídicas impõem limites. Essa é a grande questão. E talvez essa seja a nossa preocupação maior em termos de processo penal. Identificar as naturezas jurídicas de maneira correta ou de maneira concreta impõe limites. Porque cada instituto vai ter uma natureza jurídica diferente. Ou ainda que não tenha natureza jurídica diferente, é a mesma natureza jurídica que impõe o limite, impõe o alcance, impõe até onde vai aquela informação. Se eu digo que é um ato de investigação, jamais eu posso colocar isso para fazer com que o juiz tome alguma decisão. Então, não é verdade que tudo que está dentro do inquérito tem valor probatório. Isso é um ponto. Existem atos de investigação que sequer poderiam entrar dentro do processo, mas, por conta dessa confusão das naturezas jurídicas desses institutos, acaba se colocando essas informações dentro do processo para fim de formação da cognição judicial, do caso penal, para resolver isso, né? Isso, de certa forma, acaba sendo um pouco caindo numa lógica da eficiência, né? Você não precisa de defesa quando eu já tenho informação lá. Não preciso, para que eu vou ficar discutindo isso? Já está lá, né? Mas a bem da verdade é que não está lá. Na verdade, o que está lá é a interpretação que se dá a partir do dado, né? Eu preciso fazer o contraditório disso. Mas se eu tenho um dado que corrobora uma hipótese acusatória, eu não tenho como fazer porque eu tenho que desconstruir aquilo que já foi construído na mente do sujeito que está sendo julgado, que vai ser julgado. Essa é a grande discussão, né? Bem, então o direito à não autoincriminação, ao meu ver, e eu, claro, é uma tese, como toda tese tem seus pontos falhos, mas eu acredito que esse ponto falho seja o grande estopim da tese, pelo menos é o que me deixa mais feliz em ter construído ela. Direito à não autoincriminação não se vincula a direitos fundamentais. E, principalmente, não se trata de um princípio. Direito à autodeterminação, se vincula a algo, se vincula a partir da sua origem, em estados, ou melhor, em ordenamentos jurídicos que são pautados na civil law, a partir da sua origem se vincula à presunção de inocência. Não a lógica da presunção de inocência como princípio do processo penal, é bizarro a gente ler nesses livros que tem por aí a presunção de inocência como princípio. Nós entendemos aqui que a presunção de inocência é uma regra, a partir do Júlio Illuminati, regra de tratamento, regra de julgamento e regra probatória. Então, se eu tenho um fundamento de validade, que é uma regra, necessariamente o seu derivado ele também será. Se eu digo que a presunção de inocência é uma regra, a partir dessas três lógicas, eu vou dizer que o direito à não autoincriminação também o é. Porque se eu faço a vinculação entre esses dois institutos e digo que um é regra, o outro é princípio, e eu posso ponderar, por exemplo, o direito à não autoincriminação e flexibilizá-lo, eu acabo flexibilizando indiretamente a própria presunção de inocência. Esse é um ponto. Flexibilização da presunção de inocência é impossível no processo penal democrático como se quer. Então, eu tento estabelecer duas regras também a partir dessa lógica de regra de tratamento, regra probatória e regra de julgamento, a partir dessa expectativa, ou melhor, a partir desse pensamento de Júlio Illuminati, eu tento trazer duas lógicas ou duas regras para o direito à não autoincriminação. E talvez seja interessante para a gente discutir diversos outros institutos. Eu não fiz isso, mas talvez seja um ponto de partida. A regra de barreira e uma regra de impedimento. A regra de barreira seria justamente uma própria lógica da regra probatória da presunção de inocência. Ato de investigação não interessa para fins probatórios, então não deve nem entrar. Então, tudo que é ato de investigação, e eu digo não só ato de investigação propriamente como aquela definição que o professor Auri faz muito bem no seu livro, mas tudo que é decorrente ou melhor, tudo que se encaixa nessa denominação. Então, eu vou dizer que métodos de investigação ou seus resultados não devem entrar dentro do processo. Quando eu falo de métodos de investigação, eu estou falando não só de métodos de investigação clássicos, mas de métodos de investigação de modo geral, inclusive os mais modernos tecnológicos, como, por exemplo,
os métodos ocultos de investigação. Então, para mim, sempre teve um problema dizer, por exemplo, que alguns métodos de investigação, que eu considero o melhor como métodos de investigação, são medidas cautelares probatórias. Eu digo, por exemplo, a grande discussão em relação à própria interceptação telefônica e telemática. Essa discussão, efetivamente, que é pautada lá na Escola de São Paulo, como uma medida cautelar probatória, por exemplo, eu efetivamente tenho um pé atrás, justamente pelo fato de que a justificativa eu conservo os elementos fonéticos do sujeito e coloco como prova porque eu não vou poder repetir em audiência. Bem, isso para mim, de certa forma, me incomoda. Eu não sei se essa é a natureza jurídica da interceptação telefônica, né? E, principalmente, se vocês forem observar, a grande maioria da doutrina brasileira faz uma certa confusão quando vai estabelecer naturezas jurídicas desses institutos. Ora se fala que é medida cautelar probatória, ora se fala que é método de investigação. E, por vezes, quando fala um ou fala o outro, diz que o resultado é o mesmo, é a possibilidade de utilizar isso dentro do processo para fins de formação cognitiva do juízo. Me parece equivocado, porque é impossível que um instituto processual penal tenha duas naturezas jurídicas. Eu não estou falando da busca e apreensão, por exemplo, que tem. A busca e apreensão, ela tem uma natureza híbrida porque um lado busca, o outro apreensão. Isso é um ponto fundamental, mas a interceptação telefônica não. A interceptação telefônica não deve conservar nenhum elemento fonético. A interceptação telefônica deve fazer com que o Estado persecutor garanta ou alcance informações que pode, a partir dessas informações, serem utilizadas para deferimentos de outras medidas cautelares probatórias. Aí, quando eu falo de medidas cautelares probatórias, aí sim, eu consigo alcançar elementos. É dizer, imaginemos eu numa interceptação telefônica com o professor Auri, eu falo, professor, olha, a droga, tá? Eu vou deixar na casa do Vitor a droga, tá? E vou pedir para que a Jana entregue o dinheiro para o senhor. Isso é uma interceptação telefônica padrão, tá? Bem, essa interceptação telefônica pode ir para dentro do processo? Ou é somente, o que eu quero dizer? Esse elemento fonético meu, ele deve ser valorado como prova contra a minha pessoa? Bem, vai depender da lógica do processo penal que se quer adotar. Como método de investigação, jamais. Como método, ou melhor, como medida cautelar probatória, até eu poderia dizer que sim. Mas a bem da verdade é que se isso for para dentro do processo, ou melhor, nem droga, né, professor? Que hoje não se fala mais, professor, olha, o talco, o café, tá lá, o chimarrão, tá lá na casa do fulano, tá? Isso vai para dentro do processo. Numa narrativa de polícia, numa narrativa ministerial, aquele chimarrão já não existe, aquilo ali é maconha, tá? Então, como que eu vou desdizer aquilo para o juiz? Eu vou dizer, não, professor, não, doutor, aquilo ali não é maconha, não, aquilo ali é chimarrão mesmo. Não, é que ele é gaúcho e eu queria provar chimarrão. Impossível eu desconstruir. Então, isso para mim é uma informação que garante tão somente que o Estado investigador possa fazer com que, a partir do deferimento de outras medidas cautelares, como, por exemplo, a apreensão, ou como, por exemplo, levantamento de outras pessoas que podem estar no contexto delitivo, sejam alvos de investigação. Então, a partir desse áudio, eu não vou colocar isso dentro do processo, mas eu vou poder requerer para o juiz uma busca e apreensão no escritório do professor Auri, ou na casa do professor Auri, para buscar esse chimarrão, ou vou identificar que o Vitor, ele também está nesse contexto delitivo, e eu posso fazer uma interceptação telefônica contra o Vitor, buscar pegar o suposto chimarrão, ou a suposta maconha que está na casa do Vitor, como a prova da materialidade delitiva. Isso sim. Então, essas discussões são importantes, porque são essas naturezas jurídicas que vão impedir que aquela informação vá ou não para dentro do processo. Isso é um ponto. Tá? E outra, a regra de impedimento, efetivamente, é justamente uma regra que impede a própria discussão de métodos que são invasivos ao sujeito, né? Como eu falo de novas tecnologias, etc., eu estou preocupado em um espaço impenetrável da mente do sujeito. Então, uma regra de impedimento, pelo próprio fato de proteger esse espaço impenetrável, eu estou dizendo que é impossível, eu não posso, no ordenamento jurídico que se pretende democrático, nessa lógica,
ter institutos processuais de investigação que vão avançar num espaço impenetrável, qual seja a mente do sujeito, como essas medidas probatórias de alcance de culpabilidade a partir de ressonância, ou discussões até mesmo de invasões de software, partindo de invasões de software em dispositivos informáticos, partindo do pressuposto que eu tenho um espaço, ou melhor, um corpo desentranhado do meu corpo, que é o meu próprio dispositivo eletrônico digital. Essa é a preocupação que eu tento estabelecer. Eu tento estabelecer essas premissas no segundo capítulo para depois entender como o contraditório se aplica nisso. E quando eu falo de contraditório, efetivamente, eu preciso encaixar o contraditório em todas as fases do processo penal probatório, tanto na fase de investigação, como na fase de admissão, valoração, produção e valoração. Isso é um ponto. Isso também incomoda bastante no processo penal brasileiro, porque a gente não tem, por vezes, até o contraditório para admissibilidade a gente não tem. O que está dentro do processo, eu coloco dentro do processo ali e eu vou discutir produção, é como se aquilo já fosse automático. Não, espera aí. A gente tem discussões até, isso é tão interessante, porque até mesmo a nossa legislação, quando fala de desentranhamento, já permitiu uma prova ilícita, entrada, né? Já permitiu o entranhamento de uma prova ilícita. Para poder falar de desentranhamento, eu preciso falar de entranhamento. Então, talvez se eu pudesse discutir na admissibilidade se aquilo é ilicitude ou não probatória, talvez eu não precisasse falar de desentranhamento, né? Porque está na admissibilidade. Então, são essas discussões. Essas discussões são importantes para estabelecer algumas premissas quando a gente vai falar de prova penal digital. Eu não vou falar de todas as categorias que eu tentei construir aqui, mas, fundamentalmente, vocês repensarem, e aí, claro, tem diversos autores que o professor Auri pode indicar, e daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, mas, fundamentalmente, vocês repensarem as categorias de prova propriamente. O que é uma prova típica, o que não é? O que é uma medida cautelar probatória? Bem, eu parto de um pressuposto que não é o do Piero Calamandrei, que é justamente uma teoria que tenta superar a dele, que medida cautelar, basicamente, é para evitar uma frustração processual. Medida cautelar probatória é para evitar uma frustração processual de natureza probatória. Ponto. Leiam um livro da professora Virgínia Purradas Tortosa, tem uma tese disponível, foi feita em 2015, está disponível no Google, vale muito a pena. Para tentar estabelecer essa natureza jurídica do que é, de fato, uma medida cautelar. Eu acho importante. A partir daí, tentar discutir quais são as diferenças dessa medida cautelar para uma prova antecipada ou para uma prova irrepetível. Esse também é um outro conceito delicadíssimo, irrepetibilidade ou repetibilidade da prova. Bem, se a gente partir de uma lógica que nada é repetível, né, tudo é único, a gente não tem como dizer que uma prova é repetível ou não, né, só porque está na frente do juiz eu posso repeti-la. Enfim, são todos esses conceitos que a gente vai acabando trabalhando nessa tese para chegar efetivamente na prova penal digital. Mas aqui na prova penal digital não na sua magnitude, porque são diversas, né? Eu delimito na extração de dados de dispositivos informáticos, tá? Não estou falando de nuvem especificamente, tá bem? Que pese seja para mim a tese mais fundamental a ser criada, ainda não li nada sobre isso de maneira que me satisfaça, mas aqui em dispositivos informáticos físicos. E aí eu estou encerrando, professor, para que a gente possa discutir rapidamente. E aqui, efetivamente, eu tento aplicar o direito à não autoincriminação. Mas, como eu disse a vocês, se o direito à não autoincriminação ele é efetivamente um direito que se pauta numa presunção de inocência e, portanto, nessas duas regrinhas que eu falei inicialmente, eu preciso primeiro saber como eu protejo o dado, como eu protejo qual é o dado que faz parte ou que representa a personalidade do sujeito. São todos os dados que não podem ser utilizados? Bem, eu preciso de alguns critérios para dizer quais são os dados possíveis de serem utilizados, quais são os dados que não são possíveis. Efetivamente, o processo penal não nos traz respostas. Então, eu precisei estudar, só um momento, eu precisei estudar efetivamente teoria da mente estendida, filosofia da mente estendida, para que eu pudesse ver esses critérios. E os critérios, basicamente, eu não vou dizer todos, são 4, na verdade, mas basicamente diz respeito a que
aquilo que é a extensão da memória, ou seja, o que eu utilizo, que não faz parte, o que não está dentro da minha memória, da minha mente propriamente, mas que funciona como um componente externo ativo. Eu olho aquilo e lembro de alguma coisa, né? Depois eu vou disponibilizar para o professor Auri mandar para vocês a tese, para vocês olharem de fato de onde que saiu isso, mas se a gente reparar, todas essas novas tecnologias, por exemplo, no nosso celular, que existem as nossas anotações, os nossos calendários, os nossos números de contato, enfim, a gente aliás, tem gente que faz um grupo de WhatsApp consigo mesmo para ficar colocando coisas ali, né? Porque é justamente para que aquilo sirva como uma extensão da sua memória, né? Bem, se é isso, se isso funciona como um elemento externo à mente do sujeito, mas ainda assim ativo porque me rememora algo, né? Aquilo faz parte também da minha memória. Então, eu não preciso que aquela informação esteja nitidamente dentro da minha cabeça, né? Se eu consigo fazer com que o meu processo cognitivo ele funcione a partir do que eu coloquei ali, com o melhor, do contato que eu tive com esse componente externo ativo, aquilo também faz parte da minha memória. Por isso, a lógica da teoria da mente estendida, algo que está fora da minha mente, mas ainda assim compõe essa engrenagem, digamos assim, da mente do sujeito, né? São esses critérios que, claro, a minha banca falou que eu precisaria colocar de maneira clara algo, ou melhor, traduzir esses critérios para dentro do processo penal. É algo que eu estou tentando trabalhar ainda. Mas, basicamente, são essas informações. E, evidentemente, o contraditório, em uma outra medida, isso faz com que, primeiro, o direito à não autoincriminação, ele impeça que essas informações que são tidas como um componente externo do sujeito vá para dentro do processo, e a partir daquilo que pode, ou melhor, que não é um elemento componente externo à mente do sujeito que vai para dentro do processo, eu estabeleço contraditório nas fases processuais, tanto de admissibilidade, como de produção, como de valoração, né? Isso é um ponto fundamental para a gente entender. E aí, na lógica da prova penal digital, existem diversas etapas. E todas essas etapas, tanto na admissão, como na produção, como na valoração, o contraditório está presente, né? Quando eu falo isso, por exemplo, e para deixar a curiosidade para vocês, eu não estou dizendo que a extração por um perito propriamente é uma prova digital. Não, né? Porque a produção precisa ser feita diante do julgador, né? Então, quando eu falo de prova pericial, e aí tem diversas discussões, eu estou falando também de uma necessidade de um contraditório na frente do juízo, né? Partindo da lógica de que, aí usando muito o texto do professor Carnelucci, partindo da lógica de que certeza é percepção do sujeito, e percepção do sujeito é aquilo que eu faço na frente dele. O juiz ele vai formar a cognição dele a partir do que ele vê na frente dele, né? E como eu estabeleço o contraditório de um laudo pericial ou de um laudo de uma prova digital, etc. Tudo isso é o que eu tentei discutir na tese e tentar estabelecer as possibilidades de limites, né? Os requisitos para a utilização dessas categorias. Professor, é isso que eu queria mostrar para vocês e estou disponível para a gente conversar. Eu sei que todo mundo, quando a gente fala de novas tecnologias, tem uma experiência X, etc. Então, é isso. Maravilha, Helder. Em breve vai estar saindo o livro. Quem quer falar? Vamos lá, pode abrir o microfone aí, vamos lá. Vamos se mexer. Ninguém vai falar nada. E bem à vontade, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de alguma situação em que o próprio dispositivo informático falou com vocês, eu estava pensando em comprar um tênis, apareceu um tênis na minha frente aqui no meu Instagram, né? Eu tenho medo de usar a Alexa, eu, por exemplo, não uso, né? A Siri é minha desabilitada, eu tô ficando paranoico com essas coisas. Por quê? Porque eu tenho receio de também ficar sendo cobaia dessas novas tecnologias. Talvez seja um preconceito meu, mas ainda não me sinto seguro. Mas será que Para tu você. desabilitou a Siri? Será que ela é Uhum. desabilitável? Pois é, mas eu digo isso porque, por exemplo, eu tenho um caso que eu estou trabalhando e fica para reflexão de vocês. A autoridade policial, a Polícia Federal, pediu autorização para o juízo para que ele
por medida de decisão judicial, habilitasse o iCloud do celular de modo remoto e a revelia do portador para que pudesse ser alcançadas as mensagens de WhatsApp, já que o WhatsApp é criptografado. Também, pensem nessa lógica. É claro que, enfim, é absurdo, mas, e é por isso que eu disse que pesquisar nuvens e prova no processo penal talvez seja a tese mais relevante da atualidade. Mas pensem nisso, pensem em como reestabelecer o processo penal e seus institutos como garantia a sujeitos, né? E eu estou falando de não só sujeitos, enfim, eu não acho que quem responde a um processo penal é culpado. Sempre trabalho na lógica da inocência. Então, pensem como hoje as coisas são, ou estão como estão, a partir dessa falha de entender categorias processuais, né? É isso. Na verdade, eu vou dizer uma coisa, quanto mais eu estudo isso, mais eu vejo, mais eu percebo a realidade na qual nós estamos imersos, mais eu me convenço que o processo penal clássico que a gente estudou não serve para nada nesse terreno. Quer dizer, falar em contraditório. Cara, a gente está aqui lutando por um contraditório medieval. Aí você vem e diz: oi, hoje não tem mais essa diferença entre fase pré-processual e processo, que nós inchamos a fase pré-processual, na medida em que a prova está aqui, não tem contraditório. Leia-se. Não é possível pensar um contraditório com aquele olhar para hoje. Nós vamos ter que ressignificar contraditório. Você, na tese, traz a questão do direito de não autoincriminação. Vê bem, é uma coisa que a gente usa um adágio latino-romano do nemo tenetur. Porra nenhuma que ver com o século XXI. Porque eu pego o teu telefone e aí a gente pensa uma estrutura de não autoincriminação clássica que não dá conta disso. Agora, claro que eu preciso terminar 10 horas, mas só vou dizer uma coisa que tem mais um complicador, né? Qualquer hora eu vou achar de novo. Estava lendo, o Helder já sabe dessa história, né? Claro. Estava lendo uma reportagem no Meu País, há um tempo atrás, daqueles pesquisadores espanhóis que foram chamados lá nos Estados Unidos, sabe, um debate. E o cara diz de uma maneira clara o seguinte: em menos de 10 anos, isto aqui acaba. Que isto aqui, claro, conscientemente estendida, mas é apenas uma extensão para nós termos acesso a um novo universo. Isto acaba porque o chip sai daqui e entra aqui. E a hora que nós, em menos de 10 anos, implantarmos o chip no cérebro, ou uma forma de contato via cérebro, tu não precisa do celular para nada, tu não precisa mais. Tu vai ter o teu iCloud, a tua nuvem, acesso direto pelo teu cérebro. Se tu parar a pensar, isso aqui é apenas um instrumento através do qual tu entra num outro mundo. Esse outro mundo você pode ter o acesso direto aqui. Bom, aí tu pensa, como assim? Óbvio, eu vou ter uma nuvem pensada. Eu vou pensar, porra, eu não vou precisar digitar chat, LGPT, me diz o que o fulano. Não, tu vai mentalmente acionar e vai lá. Tu vai mentalmente abrir o teu iCloud, tu vai mentalmente fazer uma conversa, sabe? Aí, meu amigo, acabou toda a nossa estrutura de defesa. Ou, em outras palavras, nós vamos ressignificar a privacidade numa dimensão em que vamos ter que criar outras barreiras. Porque hoje o grande problema é esse, né? É por isso que no primeiro capítulo eu deixo muito claro que isso aí, na verdade, não é processo. Acabou o processo. Essa foi minha angústia durante todo o doutorado, o Auri bem sabe. Se continuar desse jeito, acabou o processo, não existe processo. E aí eu preciso colocar um outro termo para isso. Por isso que eu utilizo o procedimento penal dataficado, né? E, professor, não sei se no escritório tem algum caso desse jeito, mas a Polícia Federal tem atuado dessa forma. É uma metodologia que eles estão tentando utilizar, que provavelmente o STJ e o STF ainda não discutiram sobre, mas que efetivamente é o tema do momento, é a crista da onda, né? Sugiro aos colegas que estão no grupo, que quem está no grupo aqui está pensando em fazer mestrado, doutorado, provavelmente para o professor Auri, provavelmente na PUC, pense nesses novos temas. São temas instigantes, são temas que, pelo menos em nível de inovação, contemporaneidade, são justificáveis para uma pesquisa de doutorado, de mestrado, enfim.
E É isso. claro, o grande ponto, o grande sonho do pré-crime é você, à distância, abrir áudio e vídeo, sabe? Mais do que acesso à nuvem, é uma ordem judicial para abrir o áudio aqui, sabe? Via, esqueci o nome dela, que a gente acha que desabilita a Siri, né? Mas está aqui, velho, sabe? É um grande problema isso. Mas, enfim, Tem um caso nos Estados Unidos que eu vou até te mandar para tem o você. da Alexa lá, do... Exatamente, exatamente. Da Alexa. Licença. Oi, com licença. Eu só queria fazer um comentário. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu uso mais de um dispositivo da Apple. E a minha Siri está habilitada porque eu uso de vez em quando. E existe uma confusão entre os meus dispositivos quando eu vou usar a Siri. Por exemplo, às vezes eu estou com meu celular na mão, eu falo alguma coisa e o meu iPad, que está bem mais longe, capta e o celular não. Eu acho isso uma coisa um pouco estranha. Eu tenho essa confusão com a Siri, com vários dispositivos, às vezes habilita o que eu não quero. Agora eu tô começando a repensar um Não, pouco e o utilizar detalhe, a Siri ou não. ô Yasmin, sei lá, uma sugestão para todas aí, todos. Comecem a estudar a teoria dos algoritmos confusos. A teoria do algoritmo confuso é muito importante numa hora como essa. Você está mostrando um caso típico de algoritmo confuso, você está acessando dois mecanismos, daqui a pouco você já não sabe mais quem é que você está, sabe, relacionando e agindo, e ele pode não saber mais se é ele ou não, e isso, a teoria do algoritmo confuso, cada vez mais forte para quem trabalha com Instagram, enfim, lida um pouquinho mais. Cara, você tem que ter muito cuidado com isso. Sabe? Vou dar um exemplo que nem deveria dar, mas eu não tenho um Instagram profissional no sentido de ter alguém trabalhando. Não, é muito artesanal, é muito rudimentar no Instagram. Sou eu que olho, às vezes eu não consigo dar conta, enfim. Mas é óbvio que eu penso aquela merda. É óbvio que eu penso. Eu olho aquele meu painel profissional. E eu tenho um perfil claramente demarcado. Quando eu rompo com esse perfil de alguma maneira, eu tenho uma queda violenta na visibilidade, nas visualizações, no alcance da minha conta. Isso pode ser por coisas elementares. Por exemplo, até a trilha sonora que eu uso. Eu tenho um perfil de meus vídeos com uma trilha sonora, meu perfil é um rock and roll, todo mundo sabe. Se eu postar algo, eu caí na bobagem fim de semana passado, sábado. Eu fui com a minha mulher num show e fui pela parceria mesmo, sabe? Aqui, olha aqui, ó, eu respeito todo mundo. Eu sou adepto do livre desenvolvimento da personalidade, cada um faz o que quer, cada um tem o direito de ser o que bem entender, eu não estou nem aí. Desde que vocês não cometam crime contra mim, tudo bem. Mas, vejam, minha mulher, vamos no show do Zezé de Camargo e o Cristiano. Não é Cristiano, Luciano. Luciano. Tá, vamos. Eu disse, cara, eu não sou do sertanejo, já deixa de ser bobo, vamos lá, vamos pelo menos para fazer companhia. Eu não vou, parceria é isso, né, cara? Tu vai até no sertanejo que eu não gosto, mas respeito quem gosta. E eu até gostei, porque os caras são muito profissionais, goste você ou não, é aquele respeito que eu, como processualista penal, tenho que ter em relação a um bom civilista, né, cara? Eu tenho que dizer, olha, não gosto de direito civil, mas você é bom no que faz. É disso que se trata, né? E os caras são bons no que fazem. Pô, são profissionais pra caralho, né? O guitarrista dos caras toca muito, é muito rock and roll. No final do show me deu uma paleta dentro, porque viu que eu estava focado. Mas, enfim, chego em casa, já bebo um e faço uma postagem dizendo isso. Olha, não sou muito sertanejo, sou rock and roll, mas respeito os caras porque são profissionais, bababá. Cara, foi uma cagada. O nível de visualizações da minha conta desaba, o algoritmo já não entendeu mais quem eu era, começou a me sugerir música sertaneja que eu não escuto, caiu. Por outro lado, o número de curtidas desaba. Aí veio, aí, cara, eu fui burro, né, cara? Eu não vinculei o sertanejo ao problema da ideologia política. Eu também tenho muito claro e assumido. Meus seguidores começaram a me detonar, dizendo, desde quando tu apoia bolsonarista, bolsominho, porque os caras... Eu não tinha pensado nessa dimensão. E a minha conta desaba por conta da confusão do algoritmo, de viés político, de viés musical, de temática. O que eu faço? Em 20 minutos eu me dei conta da confusão e excluí. Aí as pessoas vieram me cobrar por que eu excluí. Então, cara, é uma coisa, sabe, modo loucura on, que eu estou dando um exemplo simplório,
ridículo, mas mostra como isso também significa uma confusão, às vezes, probatória, uma dificuldade para o bem ou para o mal, e até a gente achar, e mais, né, não vamos nos iludir pensando que nós controlamos os controladores. Nós não vamos controlar os controladores. Nós temos que ter mecanismos de redução de danos e, pelo menos, ter consciência do controle para quem sabe ser menos controlado, Yasmin. Quer dizer, você está sendo controlada pela Siri, sabe? Pela Alexa lá na tua casa, e daqui a pouco está todo mundo e você acha, não, eu vou desligar. Não, você não desliga nada. Sabe? Você não é nada nesse complexo instrumento de controle. Mas, enfim, chega, passando do tempo. Pessoal, valeu. Muito obrigado. Nosso próximo encontro vai ser dia 20 de abril. Ainda não sei, mas vai ser uma temática relacionada também à questão probatória, sociedade contemporânea, novas problemáticas. Eu ainda estou desenhando se eu vou por uma Phishing Expedition ou se eu vou trazer alguém aqui para falar sobre cybercrimes e um pouco de controle sobre segurança na insegurança, né? Talvez até possa ser isso, mas estou pensando. Mas eu vou avisar. E está nos meus planos fazer um dia, talvez em 2, algo diferente. Que ao invés de nós fazermos um grupo fechado no Zoom, eu avisar vocês via Instagram, sejam meus seguidores do Instagram, principalmente com o mecanismo de comunicação, que eu não dou conta dos e-mails, mas talvez eu faça uma live, entendeu? Porque aí eu tenho um alcance maior e eu posso trazer gente diferente para fazer uma live do grupo de pesquisa, que ao mesmo tempo eu transmito e disponibilizo. Isso aqui ficou salvo. Se ninguém se opõe, se alguém se opõe, fale agora o cálice, né? Eu tenho no meu canal do YouTube a possibilidade de disponibilizar esse encontro. Não houve nenhuma exposição maior de privacidade, então me parece que não há nenhum problema. Mas se alguém não concordar, é só falar nos próximos segundos. Senão, eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube como sendo o primeiro encontro do grupo, sabe? Porque foi muito legal o debate que o Helder trouxe, enfim, etc. Tá bom? Acabou meu tempo. Fiquem bem. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Carlos. Valeu.